Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Amém. Como o pastor Virgem já mencionou, uma grande responsabilidade está trazendo uma mensagem no culto de família. E como de costume, conversando com minha esposa, quando ele me deu essa missão, eu pensei comigo, o que eu vou falar para a igreja em um culto de família? E conversando com ela, a gente ficamos dialogando algumas noites em relação ao que trazer para a igreja, para os irmãos. Porque eu não posso falar algo a qual eu não vivo. E nesta noite eu vou passar para os irmãos aquilo que eu vivo, aquilo que eu passo. E eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Porque ela não vai somente para vocês, ela vem para mim também. E é uma responsabilidade muito grande. E eu queria já perguntar, quem aqui é casado? Só levante as mãos. 60, 70, quase 90% da igreja já somos casados, amém? Então isso é importante porque nós vamos falar sobre o casal, sobre nós estarmos relacionando a nossa vida com outra pessoa, amém? Já deixar que peço que os irmãos peguem a sua Bíblia, aquele que não trouxe o seu exemplar, a irmã vai colocar na tela, 1 Timóteo, capítulo 5, no verso de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8. Amém? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. É uma mensagem um pouquinho assim, um pouquinho pesada, mas no decorrer a gente vai sentir um pouquinho mais aliviado. Amém? Atualmente nós vivemos numa sociedade a qual tem denegrido demais a mensagem sobre família. A Bíblia nos ensina que família é compartilhar, é conviver, é estar junto, é trazer ela para Cristo. E hoje em dia nós temos observado que a família tem sido banalizada. O termo família, em alguns requisitos, estão sendo dispensados. A família para mim é eu, minha esposa, meu filho. Antes de eu me casar, é meu pai, minha mãe e eu. Se eu tenho uma irmã, meu pai, minha mãe, minha irmã. E da mesma forma eu aprendi e vou ensinar meus filhos. Eu, minha esposa, meu filho e minha filha. Aqueles que têm um casal, aqueles que têm 2 filhos, 2 filhas. E isso é muito importante nós ensinarmos para os nossos filhos. Porque a sociedade tem ensinado que a família não é mais isso. A família é viver no mesmo teto, viver no mesmo local, viver da mesma forma. E isso tem tirado o requisito família. Tem tirado isso da sociedade. E como nossos filhos têm aprendido isso na sociedade? Será que nós temos ensinado melhor do que a sociedade? Será que nós temos ensinado melhor do que o mundo tem ensinado? Então vamos hoje ensinar aos nossos filhos o que é família. Como eu perguntei aqui, quem é casado, eu peço agora que os irmãos fechem seus olhos. Só um instantinho. Quem aqui quer ter um relacionamento melhor com o seu cônjuge ou com sua cônjuge? Levante a mão. Pode abaixar a mão. Nós vimos agora que não precisa você olhar para o lado. Se eu dizer para vocês que 90% da igreja levantou a mão, isso é importante. Sinal que quer aprender mais sobre a família. Mas para nós aprendermos mais sobre a nossa família e passar isso para os nossos filhos, nós temos que buscar isso. Como é que eu vou ensinar algo se eu não tenho conhecimento?
Como é que eu vou passar algo para a minha família se eu não tenho conhecimento sobre isso? Eu não tenho buscado um livro, o que é família, eu não tenho buscado um curso sobre casais. Nós temos aqui o Casados para Sempre, né, pastor? Nosso evangelista está ali, ele e sua esposa, eles dão um curso de Casados para Sempre. E isso é importante. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo com outra pessoa que tem um pensamento diferente do que o nosso. Quando nós casamos, no início do nosso casamento, nós temos um pensamento um pouco igual. Mas no decorrer do nosso relacionamento, nós temos que ter o mesmo pensamento. Porque a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos uma só carne. E isso é importante. Se nós nos tornamos uma só carne, vamos pensar como uma só pessoa. Mas no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso casamento, nós tropeçamos em alguns detalhes. E isso tem acabado com muitas famílias. Primeiro ponto, a qual eu estava pesquisando, buscando, que nós temos visto, é a distração. Nós temos um relacionamento com a nossa esposa e nossos filhos, e às vezes uma pequena distração tem ruído, tem denegrido um pouco a família, o nosso lar. O que pode nos distrair hoje em dia? A televisão. Ah, mas isso é importante, porque nós temos as notícias. O celular é importante. Hoje não vivemos sem o celular. Ou melhor dizendo, nós não vivemos mais sem o nosso smartphone. Porque ali está todas as nossas informações. E muitas das vezes, quando chegamos em casa, pegamos o celular, vamos ver as notícias, vamos ver as informações, entramos na rede social, e isso tem acabado com a família. Porque quando o esposo trabalha fora ou a esposa trabalha fora, quando chega em casa, aquele que está lá, que são os nossos filhos, esperando a gente, quer uma atenção. Ele quer conversar com você. A sua esposa quer te passar uma informação, mas você está no telefone. Não, mas vai começar o jornal. Aí você está assistindo televisão, está assistindo o jornal. Mas ela quer te passar uma informação, seu filho quer conversar o que aconteceu com você na escola. Pai, eu quero falar com você. Ah, calma aí, filha, eu já vou. Aí passa 1 hora, você está no telefone. Passa 2 horas, você está no telefone. Pai, eu preciso falar o que aconteceu na escola. Você tem conversado com o seu filho? Você tem conversado com a sua esposa? O relacionamento é conversa. O relacionamento de um casal é diálogo. Quando eu casei com a minha esposa, isso tem 16 anos atrás, a gente conversamos muito, e uma das conversas que a gente teve foi: nunca dormir brigado ou sem se falar. Às vezes a gente tem umas discordâncias, que é normal no relacionamento, que é normal no casal, e às vezes ela está chateada comigo, ou eu estou chateada com ela, ela vai deitar, e enquanto a gente não conversar, a gente não dorme. Ou eu vou ceder, ou ela vai ceder. Porque tem que ter diálogo, tem que ter conversa no relacionamento. E família é isso, é conversa. O Rodrigo chega em casa para mim e fala: pai, aconteceu isso na escola. Eu pergunto: e o que você fez? Pequenos detalhes. Ele: não, mas eu fiz isso. Pô, resolveu? Resolveu. Tá bom. É porque ele quer falar para você, ele quer conversar com você, ele quer ter uma intimidade com você. O seu filho precisa de um diálogo, precisa de um compromisso contigo. E muitas das vezes nós abrimos mãos desse convívio, abrimos mãos desse relacionamento com os filhos por um simples tempo no telefone, numa televisão, ou dando atenção a outras pessoas. Certa vez o Rodrigo chegou para a Claudiane, eu estou falando da minha família, e falou: mãe, meu pai dá mais atenção a fulano quando está com ele do que comigo. Isso foi como se fosse uma facada no meu coração, isso mexeu muito comigo.
Eu falei, cara, eu estou dando pouca atenção para o meu filho. Eu estou dando pouca atenção para a minha família. É isso que eu quero? Eu parei para pensar, não é isso que eu quero. Então família é relacionamento, família é diálogo. E a Bíblia nos ensina isso. Tanto que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, irmãos, é muito forte. Quando eu li essa mensagem, eu falei, Claudiane, eu preciso entender. Então eu comecei a dialogar com ela, conversar com ela, e se eu não me engano, na quarta-feira, de terça para quarta-feira, eu não consegui dormir. Eu pedi a Deus que me desse uma palavra, me desse uma orientação, e Ele falava sobre isso, diálogo na família, diálogo no relacionamento, diálogo, nós precisamos conversar com nossos familiares. Então nós temos que entender que família é conversar com seu filho, conversar com a sua esposa, ter uma comunhão com ele dentro de casa e ter essa intimidade. Então eu conversando com ela, falei, não, Claudiane, aconteceu isso. Deus me incomodou na madrugada, eu levantei, guardei essa palavra e falei com ela de manhã. Ela falou, é isso que você tem para falar? É isso que você vai falar. Eu falei, então é isso que Deus quer para falar com a igreja. Deus quer falar isso com a igreja, não é só com a minha família, é com quem vem buscar a palavra, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Não é minha palavra, não é minha voz, é a voz de Deus. E quem sou eu para ensinar a sua família, o seu relacionamento com o seu filho, o seu relacionamento com a sua esposa? Quem sou eu para fazer isso? Eu não sou ninguém. Como nós aprendemos, eu sou o menor da casa, literalmente falando, né, que eu sou baixinho. Então, irmãos, nós temos que ter esse diálogo com os nossos filhos, essa intimidade em nosso lar. Se alguém não tem cuidado dos seus, quem são os seus? A Bíblia me ensina que os meus são aqueles que Deus colocou na minha vida. Mas quem Deus colocou na sua vida ou na minha vida? Aqui estão. Deus colocou cada um de vocês na minha vida, porque eu tenho que ter um relacionamento com vocês, que congregam comigo, têm a mesma crença que eu, buscam o mesmo Deus que eu. Eu tenho que ter um relacionamento com vocês. Assim como os pastores têm um relacionamento com cada um de vocês, porque no momento de dificuldade, no momento de problema que vocês têm no lar de vocês vão recorrer a quem? Aos nossos pastores. E quando não consegue falar com ele, você vai buscar um irmão que tem mais intimidade. Eu estou certo ou estou errado? Porque se eu tenho intimidade com esse irmão, eu vou ter uma conversa com ele e vou desabafar com ele. Mas às vezes não é somente dentro da igreja. Eu tenho um meu cunhado, não vou citar nomes, e o Aelso que está ali, ele sabe quem é, ele não se abre com ninguém, ele não conversa com ninguém. Mas quando ele consegue um tempinho, ele liga para o Aelso, e o Aelso dá a maior atenção do mundo para ele. Eu cheguei para minha cunhada e falei, olha só, o Aelso conversa com ele de uma forma tão diferente, ele se abre de uma forma tão diferente com o Aelso. Eu falei, gente, interessante, porque o Aelso está cuidando dele. Coisas que ele não faz com a família dele, com o pai, com os irmãos. E ele não tem esse diálogo que ele tem com o Aelso. Então, o Aelso está cuidando daquele que Deus colocou na vida dele. Da mesma forma, quando Deus coloca uma outra irmã na vida de outra irmã aqui, e quando ela precisa, ela liga, irmã, eu estou precisando de uma oração, estou precisando de uma atenção. E essa irmã logo atende. Eu conheço aqui a missionária Valdeia. Ela é uma pessoa que, se você ligar para ela 4 horas da manhã, fala, irmã, eu preciso de uma oração, preciso da irmã aqui, ela vai correndo. Não importa a hora que você pedir, ela atende. Eu chamo ela de Vodeia, como muitos conhecem aqui.
A minha filha ama a avó dela, porque ela tem uma intimidade com meus filhos tão grande, tem uma intimidade comigo tão grande, que eu faço questão de chamar ela de vó. Apesar de não ser minha avó, ser a avó da Joyce, ela tem um carinho tão grande. E é dessa forma que Deus tem feito na vida dela e na minha vida. Ela tem dado atenção a quem Deus colocou na vida dela, que é quem Deus pôs para ela cuidar. E é dessa forma que nós temos que fazer. A Bíblia nos ensina que nós temos que cuidar dos nossos. Quando Jesus foi orar pelos apóstolos, os 12, ele diz: Senhor, aqui estão, aqui o Senhor confiou a mim. Ele não orou pelo mundo inteiro, mas orou pelos 12, porque Deus confiou a ele os 12 naquele momento. Então, quando ele estava orando pelos 12, ele falou: Senhor, aqui está quem o Senhor confiou a mim. Quem Deus tem confiado nas suas mãos? A minha família, Deus tem confiado em minhas mãos. Os meus filhos, Deus tem confiado em minhas mãos. Os meus irmãos, Deus tem confiado a mim. Mas eu não posso ser uma pessoa a qual ensina somente na escola dominical, aqui no púlpito ou em outros momentos. Se eu chegar para o meu filho agora e falar para ele o que você aprendeu na igreja, se ele falar para o pai, eu não sei, eu não estou fazendo o correto, eu não estou discipulando meu filho. Aí eu pergunto para você, se você chegar para o seu filho agora e perguntar para ele, o que eu tenho te ensinado? Ele vai falar sobre o super-herói dos quadrinhos ou do nosso super-herói, Jesus Cristo? Semana passada, eu até brinco com isso, a minha filha, ela tem uma agitação imensa. Todo mundo que conhece sabe como a Maria Luísa é. E tem certa vez que ela chega assim para o irmão dela e fala assim: isso não é de Deus, você não pode fazer isso. Cara, isso me deixa com o coração radiante, muito feliz, porque ela está vendo aquilo que ela está aprendendo aquilo que nós temos passado para ela. Ela tem absorvido aquilo que nós, eu e a Claudiane, temos ensinado. Se eu chegar para ela e falar alguma coisa de errado, ela vai me corrigir. E ela faz isso na cara de pau. Ela não se preocupa, porque se você falar alguma coisa errada com ela, ela vai te corrigir na hora. Mas não é eu e a Claudiane que fala, tem que fazer assim, assim, assado, forçando ela. Não, é no dia a dia, é no diálogo. Eu, quando converso com os meus filhos, eu gosto de chegar para eles assim: olha para mim, olha nos meus olhos, porque eu, olhando nos olhos dos meus filhos, eu estou mostrando para ele que ele pode confiar em mim. Você tem conversado olho no olho com seus filhos? Frente a frente? Até mesmo na hora de dar uma bronca, você tem olhado no olho dele e corrigido ele? Isso é importante. Para mim isso é muito importante, porque eu aprendi assim. A minha mãe, quando ia me corrigir, ela mandava eu olhar para ela. Conversa comigo, olha nos meus olhos. É dessa forma que nós temos que ensinar nossos filhos. E da mesma forma que eu aprendi, eu ensino. A minha esposa, eu gosto de conversar com ela, eu e ela, olho no olho, frente a frente. Eu canso de falar para ela assim: amor, quando você tiver com algum problema, aconteceu, você está chateada, chega até a mim, fala para mim. Porque às vezes ela está chateada com alguma coisa que não fui eu que fiz, mas com problema no trabalho dela, ela se fecha. Eu chego lá, vem cá, vamos conversar. Eu e você, vamos conversar. Relacionamento é isso. Família é isso. Vamos conversar, eu e você. Aconteceu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Ela, não, problema de trabalho. Eu falei, tá, o que aconteceu? E ela desabafa. Melhor em 2 tempos. Você tem conversado com a sua esposa? Você tem desabafado com o seu esposo? Família é isso. É diálogo, é conversa. É quem você tem que cuidar, porque Deus colocou ele em tuas mãos. Você vai deixar um legado. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você vai deixar
para a sociedade. A minha família não é perfeita. Eu acho que família perfeita não existe. Mas há a família que busca a perfeição, que busca compreender um ao outro, que busca ensinar a palavra um para o outro. Se eu não ensinar a palavra para o meu filho, como eu vou ensinar a palavra aqui? Se eu não dialogar com o meu filho, como eu vou conversar com vocês aqui? E o que eu estou fazendo aqui é a minha vida. É conversar com vocês, é passar para vocês aquilo que Jesus Cristo colocou em meu coração. Então nós temos que dialogar, porque no momento que nós temos para conversar com nossos filhos, é pouco. Porque a gente está trabalhando, a gente tem outro compromisso, a gente sempre está tendo alguma coisa para fazer. Você tem tempo para o seu filho? Eu, às vezes, me pego perguntando se eu tenho tempo para o meu filho. E eu aprendi que eu não tenho que ter tempo, eu tenho que fazer esse tempo. Qual é o tempo que eu vou ter disponível para conversar com o meu filho? Qual é o tempo disponível que eu vou ter para conversar com a minha família? E família é conversa. E eu vou sempre tocar nessa tecla. Diálogo. Família é diálogo. Aí eu vou te perguntar, como você tem tratado a sua esposa? A avó Deia está ali, gente, desculpa, eu falei que ela não estava aqui, agora que eu estou vendo a avó Deia ali. Vó, te amo. Então, irmãos, como você tem tratado a sua esposa? O que você tem feito para ela? Agora eu quero conversar com os casais. O que você tem feito para a sua esposa? Você tem agradado ela? Aí eu pergunto, esposa, você tem agradado seu esposo? Eu não estou dizendo em fazer surpresa. Eu não estou dizendo em fazer juras de amor. Não. Renato, qual foi a última vez que você falou para sua esposa que ama ela? Hoje. Joyce, qual foi a última vez que você disse para o seu esposo, eu te amo? Nossa, tem pouco tempo de casar, por isso que eles fazem isso. Então, relacionamento é isso. É você agradar a sua esposa. Mas como? Conversando com ela, dando atenção para ela. Ela quer atenção. Esposa, seu esposo quer atenção. Ele quer conversar com você, ele quer um diálogo com você, e nada mais é do que atenção. Eu preciso de atenção. A minha esposa até briga comigo. Ai, você é muito, como é que ela diz? Dramático. Eu gosto de conversar com ela, eu gosto de ver o sorriso dela, falar com ela quando ela está triste. Às vezes não é nada, ela está triste. O que houve, irmão? Eu chamo ela de vida. Nós temos uma rotina de... Ela trabalha até 1h da tarde sem mexer no telefone. Ela não pode ter contato com o telefone. Da 1h da tarde, 1h05, eu já estou mandando mensagem para ela. Vida, tudo bem aí? Vida, tá tudo certo? E quando ela não me responde, eu já fico preocupado, porque eu sei que aquele momento ali é o momento que ela vai mexer no celular para ver as informações, que às vezes meus filhos estão em casa e eu não estou, e às vezes a gente tem informações para passar para ela, assim como ela pede para a gente. Então aquele momento ali, se ela não me responder, eu fico preocupado, porque eu sei que aquele momento ela vai me dar atenção. A atenção que eu preciso é a que ela precisa. E como você tem dado atenção para sua esposa? Eu sei como dar atenção para mim. Eu sei como agradá-la. Ela sabe como me agradar. Você sabe agradar a sua esposa? Você tem conversado com ela para entender o que passa na cabeça dela? Eu estou com um pequeno problema lá em casa porque minha esposa está fazendo psicanálise, então é complicado. Não pode ser de qualquer jeito. Não é, pastor Gutenberg? Não pode ser qualquer diálogo, não pode ser de qualquer forma. Porque ela vai entender aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que entender aquilo que ela está sentindo. Nós temos que entender aquilo que a nossa família está sentindo. Ela tem que conversar comigo e eu tenho que entender ela. Eu tenho que conversar com ela
e ela não entender. Será que nós temos feito isso dentro de casa? Será que nós temos aprendido a conversar um com o outro, dialogar um com o outro dentro de casa? Porque se nós não dermos atenção para ela, ela vai buscar a atenção de outra forma. E isso tem distorcido, tem acabado muito com a família. A sociedade hoje em dia, ela vive dessa forma. Namorou, noivou, opa, calma aí. Muita gente está namorando, fazendo test drive, não está noivando e o casamento não vai para frente. A Bíblia não ensina, não fala sobre namoro. Tem namoro na Bíblia? Não. Tem casamento. A pessoa conhecia, se relacionava e casava. E não separava mais. Hoje em dia não. Namorou, se relacionou, não deu certo, separa. Por quê? Casou, conversou, relacionamento, diálogo, porque é assim que se constrói uma família forte, firme, porque a palavra nos ensina dessa forma. Eu aprendi dessa forma. Diálogo. Como nós temos aprendido na sociedade? O que a sociedade tem ensinado pra gente? Que casamento não é isso. Casamento não deu certo, separa. O pastor Gutenberg ensina aqui em cima. O pastor Luiz ensina aqui em cima. Nossos pastores, nossos evangelistas ensinam aqui em cima. Que casamento é relacionamento. Não tem esse de casou, não deu certo, separa. Não. O meu pastor me ensina. Casou, deu problema, conversa. Continuou persistindo? Psicanálise. Vamos conversar com o pastor, ou vamos para o gabinete, porque relacionamento, casamento, família, não dá certo separado. Família é união. É eu conversar com os meus filhos, é eu entender meus filhos, é eu dar atenção para minha esposa, é eu dar atenção para o meu esposo, para minha filha, porque assim nós vamos dar força para a nossa família. Então, irmãos, nós temos que entender que família é diálogo, família é compreender um ao outro. A minha família não só cuida nos cuidados materiais, nós temos que cuidar da forma física. Sim, temos que cuidar, estruturar, dar um bom lar, dar uma boa escola, uma boa orientação. Sim, isso é responsabilidade minha. E quando eu falho com essa responsabilidade, como é que faz? Nós temos que entender que família ela é estruturada na palavra. A Bíblia nos ensina sobre finanças, a Bíblia nos ensina sobre o espiritual, a Bíblia nos ensina a como lidar com os nossos filhos. Não é verdade? E como nós temos aprendido? Muitas das vezes a gente falha, normal, somos seres humanos, somos falhos. Mas nós temos que ter perseverança, nós temos que ter força para poder entender que a nossa família é um bem que Deus nos confiou, é um bem que Deus colocou em nossas mãos. Não é de qualquer forma, cheguei, não deu certo, minha família fica para o seu lado e eu fico para o meu lado. Não. Eu tenho que suprir todas as necessidades dos meus filhos, toda a necessidade da minha esposa. Se eu, como marido, eu como esposo, ou melhor dizendo, como a Bíblia nos ensina, eu como cabeça da casa, se eu não suprir, minha família vai à ruína. Às vezes nós temos um problema para resolver, por exemplo, temos uma conta para pagar e desleixamos, depois eu pago. Às vezes a gente tem que estar com o dinheiro na mão para pagar essa conta. Vamos lá, depois eu vou lá e pago. Aí aquela conta atrasa, aquela conta lá na frente vai te dar dor de cabeça. Aí a tua esposa vai dialogar com você, por que você não pagou? Eu tenho um aqui, esqueci. Gera um problema para frente.
Como nós temos suprido nossos problemas? Essa questão da conta foi só um exemplo. Fora outros exemplos que nós temos na Bíblia. Família, temos que zelar um pelo outro. Esposa, dê atenção para o seu esposo. Diálogo com ele, conversa. Esposo, dê atenção para a sua esposa. Conversa com ela. Às vezes ela precisa tanto de ouvir um simples fala, meu irmão. Pode falar. Eu sei que muitos aqui vão falar que minha esposa fala muito. A minha fala demais. Mas eu prefiro ouvir ela falar demais do que ela ficar chateada, triste no canto, sem eu entender. Vamos dar mais atenção aos nossos filhos. Vamos ouvir o que nossos filhos têm para dizer. Às vezes nossos filhos têm um probleminha, não é na escola, vamos botar assim, um probleminha lá na escola, às vezes ficou chateado com alguma coisa que o professor, que um amiguinho falou. Às vezes ele quer desabafar com a gente. Você tem dado ouvido aos seus filhos? Vamos dar ouvido aos nossos filhos. Eu estou falando por experiência própria. Eu estou falando porque eu vivo isso. Muitas famílias têm perdido seus filhos para o mundo por falta de diálogo. Por quê? Ele não consegue conversar com os seus pais, não consegue conversar com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, e vai lá conversar com o amiguinho lá fora. Aí o amiguinho fala, pode falar, eu estou ouvindo. Mas quando ele terminar de falar, ele vai dar conselho. Será que o conselho do seu amiguinho lá fora vai ser o mesmo conselho dos seus pais? Será que o conselho do amiguinho lá vai ser o mesmo conselho que você deveria dar para o seu filho? Será que o mesmo conselho será igual? Eu tenho certeza que não. Porque o conselho dos pais é o conselho que cuida, o conselho que vai corrigir, o conselho que vai acalentar o seu filho. Porque às vezes ele só quer falar. Às vezes ele só quer conversar contigo. Às vezes o Rodrigo ele só quer sentar do meu lado. Pai, vamos conversar. Pai, me ajuda no trabalho aqui. Hoje ele está fazendo um trabalhinho de escola. Eu estava na sala, dando uma revisada nessa mensagem. Ele estava lá no computador. Aí ele chegou para mim, pai, me ajuda aqui. Aí eu parei, calma aí, eu estou resolvendo aqui, calma aí. Ele ficou quieto. Daqui a pouco ele, pai, me ajuda aqui. Aí eu parei para pensar, calma aí. Eu tenho que ajudar ele. Eu tenho que sentar do lado dele. Aí eu vou perguntar, Rodrigo, o que foi? O que o senhor acha disso aqui? O que o senhor acha dessa forma aqui? Às vezes ele quer simplesmente um conselho. Às vezes ele fez perfeito. Eu falei para ele, Rodrigo, está tudo certinho, não precisa mudar em nada. Ele, não, pai, o que o senhor acha? Às vezes ele quer isso, ele quer a sua atenção, ele quer a sua orientação. Às vezes ele quer um pouquinho mais de atenção de você do lado dele. E se você simplesmente, por causa de um momento de calma aí, eu já vou, você perde essa atenção dele. Aí ele vai fazer o trabalho. Terminou? Vou fazer assim, meu pai quis ver minha. Entrega o trabalho de qualquer forma. Eu até brinco com ele, eu gosto de revisar o trabalho dele. Ele, pai, me ajuda aqui. Eu falo, cara, tá bom assim. Não, mas pode mudar isso aqui. Eu, tá bom assim, Rodrigo. Aí ele vai levar para a escola. A professora adorou o meu trabalho. Uma vez ele fez uma capa de um trabalho de escola dele, de qualquer forma. Eu falei, não, filho, faz assim, assim, assado. Agora ele só faz assim, né? Ele só faz do mesmo modelo. Ele não muda o modelo, ele bota lá a mesma fonte, o mesmo dizeres, a mesma forma do conteúdo. Ele repete aquilo porque ele viu que aquilo ali deu certo para ele. Às vezes ele quer uma orientação. E às vezes ele quer uma atenção. E aquilo é o suficiente. Você tem dado essa atenção para o seu filho? Se você não tem dado essa atenção, busque dar essa atenção para ele. Porque se você não der essa atenção dentro de casa, lá fora vai ter quem lhe. E isso não vai ser a mesma forma. Muitas das famílias hoje em dia têm perdido seus filhos para a sociedade por falta de atenção. A gente estava conversando hoje mais cedo na casa da irmã Graça. Então a gente comentamos sobre atenção. Não sei se a Lígia vai lembrar.
Quando nosso pastor falava pra gente assim, cadê seu filho? De manhã cedo na escola dominical. Ah, pastor, eu estava cansado, deixei ele dormir. Não deixe ele dormir, traz ele para a igreja, traz ele para a escola dominical. Ah, cadê Maria Luísa? Ah, Maria Luísa estava dormindo, deixei com a minha cunhada e vim para a escola dominical. Não deixa ela em casa, traz ela para a escola dominical. Ah, mas domingo de manhã cedo. Gente, a Maria Luísa, ela faz questão de estar aqui domingo de manhã. O Rodrigo está ali, faz questão de estar aqui. E eu aprendi a dar atenção aos meus filhos. Porque se eu não der atenção para eles, a sociedade vai dar essa atenção. E não vai ser a mesma. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos orienta. Como eu gosto de falar algumas vezes, a Bíblia é nosso manual de vida. Ela ensina, ela orienta, ela corrige. E nós temos que aprender a fazer tudo isso. Orientar, dar atenção, corrigir, porque a Bíblia nos ensina isso. Não vamos deixar a sociedade corrigir nossos filhos. Não vamos deixar a sociedade ensinar nossos filhos. Aqui dentro é o melhor lugar para você ensinar seu filho a ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa compreendedora, ser uma pessoa capaz de ensinar e capaz de ouvir. Porque eu gosto, quando chega domingo de manhã, desculpa, tá, Gabriel, vou dizer aqui, porque o Rodrigo chegou para mim, pai, eu gosto de ouvir a sua aula, porque na sua aula a gente conversa muito. Eu falei, não, a gente conversa não, a gente dialoga e conversamos depois. Nós debatemos aquilo que a Bíblia, aquilo que a revista nos ensina, e ele gosta de ouvir. E nenhum outro lugar melhor para a criança ouvir é as palavras de Deus, é dentro da igreja e é os seus pais ensinando. Amém? Queria pedir aos irmãos que colocassem de pé. Queria já estar entregando o microfone para o pastor e dizer para você nesta noite: não importa o quanto se levantem contra a sua família, não importa quem quer que seja vir falar, afrontar a sua família. A sua família é um projeto de Deus e Ele confiou ela em suas mãos. Você esposa, você marido, você filho, é a sua família. Então, abrace, dê atenção para que ele não venha pedir atenção lá fora. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade.